Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Kleber e sou do canal Pequeno Agro Grande Negócio. E esse é mais um vídeo do canal para a gente falar um pouco de um assunto tão importante, que é como ter resultado na agricultura, na pecuária, como ter resultado no campo. Muita gente entra na atividade, muitas vezes só porque ouviu falar que o agro é bom, que o agro é top, que o agro é isso e aquilo. E acaba se perdendo um pouco sem saber direito, né? Que se trata de fato, não de uma roça, vamos dizer assim. Hoje a gente está falando da empresa rural. Então esse é um conceito que pouca gente ainda sabe, que uma propriedade, uma fazenda, ela não deve ser tratada como roça. Então esse termo de roça, que é só ir lá e plantar, que vai colher, que vai ter resultado, isso já ficou para trás. Então, pessoal, no vídeo de hoje, eu vou tentar passar o máximo para vocês da experiência que eu tenho desses mais de 10 anos de irrigação, plantando milho e outras culturas mais, né? Tudo irrigado. Eu sou muito fã de irrigação e assim, todo o meu projeto é baseado em irrigação. Lembrando que não é só quem irriga que vai ter resultado, tá bom, pessoal? Mas eu vou falar um pouco da minha experiência. Pessoal, vamos lá. Como ter resultado? Qual é a fórmula secreta? O que a gente tem que fazer para chegar no campo e ganhar dinheiro com a lavoura? Gente, primeira coisa, não existe fórmula secreta. Muita gente vendendo aí na internet e no dia a dia também, você vê pessoas falarem, olha, que você tem que fazer assim, que se você fazendo assim você vai ter resultados. Gente, isso não existe. Não é receita de bolo. Como inúmeras coisas na vida a gente não é receita de bolo. Mas ainda tem gente que acredita em conto de fadas. A realidade é muito mais diferente, é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Então assim, o campo, ele não deve ser tratado como uma atividade aleatória, como as pessoas querem fazer. Chega lá, sem conhecimento, sem buscar conhecimento, sem buscar uma experiência, sem visitar outras propriedades, sem fazer um estudo prévio do que realmente é, você consegue produzir naquela área, ou do que realmente você consegue vender de produção naquela sua região, entendeu? As pessoas acham que é só chegar lá e comprar a propriedade e entrar para dentro, sair metendo o trator, arando terra, plantando, comprando adubo de todo jeito, e não é. Então, em primeiro lugar, para se conduzir um avião, você tem que ter o brevet. Para um carro, você tem que ter habilitação. E para se conduzir uma propriedade rural também, você tem que buscar conhecimento. Você não tem que ser formado numa área X, você não precisa ser agrônomo, você não precisa ser veterinário para mexer com animal. Mas você tem que buscar o conhecimento e buscar as pessoas que tenham conhecimento para te auxiliar. Pessoal, tudo começa do planejamento. Então, assim, você vai entrar, você vai comprar uma propriedade, você chega lá, você se depara. Ah, é que eu acho que o leite é uma coisa fantástica. Então você entra com aquela empolgação, não faz conta, não sabe para quem que vai vender o leite, ou acha que vai vender para fulano, mas não foi lá primeiro fazer os primeiros contatos, não foi lá fechar parcerias. Então assim, gente, primeira coisa que vocês têm que entender, planejamento. Planejamento em tudo, planejamento financeiro, planejamento se for animal zootécnico, planejamento de lavoura, saber o que você vai gastar, fazer uma planilha de custeio daquela lavoura que você vai fazer, a previsão sempre colocar por baixo. Tem gente que faz aquela conta, né, de que vou plantar aqui tomate e vai dar 300 caixas por 1.000 pés. Aí o cara faz a conta de R$ 100 a caixa, 150, e aí ele começa a fazer as contas e os números vão crescendo, ele acha, eu vou ficar rico na primeira lavoura. E todas as outras lavouras, sempre acontece isso. Então, gente, o que acontece? A gente precisa entender que o planejamento é uma coisa fundamental e tudo vai ter que ser planejado antes de começar. Então, pessoal, a definição do que você vai plantar, de como vai ser tudo, como eu venho falando, você tem que saber, você tem que se planejar para não ter nenhuma surpresa lá na frente. E assim, fazer previsão de gastos, saber se você tem um dinheiro para investir e terminar aquela lavoura. Enfim, então assim, eu acho que a grande sacada para a gente, a grande dica que eu dou para quem quer começar é o seguinte, é entender que você tem um negócio na mão como se fosse um comércio. Então é o seguinte, você não entra num comércio sem fazer números, e os números têm que ser colocados na ponta do lápis. Que seja no lápis, no computador ou em algum aplicativo, você tem que ter controle sobre o seu negócio. Então assim, encarar a propriedade de fato como uma empresa rural. Isso deve ser feito por todos. Quem quer se manter, quem quer entrar, quem quer permanecer na atividade rural, vai ter que se adequar a esse controle de tudo, na verdade, né? Então hoje aqui eu faço tudo que eu trabalho aqui, todas as atividades, tem um controle separadamente.
Então eu sei quanto eu gastei na lavoura, eu sei quanto está saindo 1 quilo de abóbora produzida, eu sei quanto está saindo uma espiga de milho, quanto custa 1 litro de leite. Então tudo isso que eu faço aqui na propriedade hoje, eu tenho conhecimento. Então, pessoal, outra coisa, segundo ponto que eu vou colocar aqui, que é óbvio, né? Que entra nessa questão de você ter essa visão de empreendedorismo, é a questão de você entender primeiro o seguinte, que há uma necessidade de você entender que produzir e vender são duas coisas fundamentais e que se complementam. Muitas vezes a pessoa é excelente para produzir. Eu já vi inúmeras pessoas saberem produzir perfeitamente. Você chega lá, resultados com a lavoura, o cara consegue atingir as produtividades máximas daquela cultura. Só que na hora de vender, ele peca. Ele não sabe para quem vai vender, ele não sabe por quanto vai vender, ele não tem opções de venda, ele fica preso apenas a um comprador. Ele não estudou se o mercado compra aquilo que ele quer produzir, apenas ele decidiu que quer produzir banana, decidiu que quer produzir maçã e ele não foi olhar o mercado. Ele não sabe quem absorve, né, de como é a variação de preços. Então assim, gente, estudem bem essas duas questões. Então, produzir e vender são duas coisas importantíssimas e que se complementam. Você tem que saber produzir, mas se não saber vender, não vale de nada. Você tem que saber vender, mas se não tiver produtividade, também não vai resolver nada. Então, prestem bem atenção. Tudo isso envolve a palavra planejamento. Tudo isso antecede ao fato de vocês fazerem propriamente tudo. Então, planejar é essencial para evitar o máximo de erros. E assim, mesmo planejando, mesmo pensando todo o negócio, vocês vão se deparar com várias situações inusitadas que vão acontecer e isso é natural. Só que quando você planeja, você tem uma chance maior de acerto. Você tem como reduzir os problemas que vai acontecer. Entendeu, gente? Uma coisa muito importante que eu queria passar para vocês. Tem gente que já quer entrar ganhando, né? Acontece às vezes de você se arriscar a fazer uma lavoura e naquela lavoura você chegar e acertar. Acontece muito, eu vejo falar às vezes, principalmente culturas, é, 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 essa parte ligada à olericultura, né? São culturas mais nobres ali, tipo cebola, tomate. Quando você acerta em preço e produtividade, você, como diz os garimpeiros, você bamburra, né? Mas não se apegue a isso não, porque isso são fatores isolados. E assim, o que você tem que entender? A atividade, principalmente igual eu comecei aqui, atividade do zero, começando com área bruta, você vai ter que ter uma fonte de renda que te financie até você começar a ter resultado da propriedade. Então a propriedade, gente, não é um milagre, não vai acontecer um milagre, você não vai entrar ganhando. Eu vou dar um exemplo para vocês, todos os arrendamentos que eu passei anteriormente, a compra dessa propriedade que hoje é minha, todos eles eu comecei com prejuízo. A gente começa, vai investindo no quinto mês, sexto mês que começa a ter o retorno e você começa a ver a conta batendo azul. Então, não é simples. Eu estou falando de custeio de lavoura, eu não estou falando do investimento fixo, não, que isso aí é mais demorado para ser pago ainda. Então, prestem bem atenção. Dependendo de qual forma vocês vão começar, não fiquem achando que vocês vão ter o resultado logo de início, não. A não ser que você já pegue uma área muito fértil, uma área beneficiada, uma área que tem uma fonte de um recurso de água mais próximo, que já chega até a lavoura, enfim. Se isso é cada caso, é um caso, né? Mas no geral, tenha certeza, você vai começar no vermelho. E depois as coisas vão melhorando. Por isso que é importante, muitas vezes, você ter uma outra fonte de renda. É o meu caso que me sustenta para eu conseguir fazer o projeto entrar no azul. Eu estou indo para o quinto mês aqui, quarto mês, e eu estou no vermelho ainda. Eu estou com muita coisa produzindo, só que assim, é uma área nova, calagem feita recente, as áreas não estão produzindo 100% ainda. Tem área que está indo agora para segundo plantio, então o solo já vai estar melhor. Então assim, há uma infinidade de fatores. É muito importante, mesmo depois que você atingir o ponto de equilíbrio, que é quando você começa a ter lucro na atividade, vocês têm que entender uma coisa. Por exemplo, aqui, que eu faço, são vários setores, né? Vocês podem observar, dá uma mostrada aqui para baixo. Olha, aqui são setores ali, ó. Ali é um primeiro setor, aqui é o segundo setor, ali é o terceiro setor, depois tem um quarto setor lá embaixo. E cada setor tem um número de talhões. Então é o seguinte, eu tenho faturamentos todos os dias aqui. Eu estou colhendo milho verde, eu tenho ali a parte de integração com animais, eu produzo porco, leite, galinha, enfim, estou produzindo peixe, vou ter carneiro. Então assim, eu estou diversificando o máximo para mim ter renda diariamente aqui. Mesmo assim, mesmo depois que eu atingir o ponto de equilíbrio, que está próximo de acontecer, ponto de equilíbrio das finanças, eu
tenho certeza, como aconteceu anteriormente, a gente vai ter meses que não vão ser legal. Então a palavra é o seguinte, entenda, se você for entrar num esquema desse de ter permanentemente plantios, você vai viver da média. Você não vai viver de um faturamento X que foi bom, depois o ruim te tirou da atividade, não. Você tem que entender que você vai pegar momentos, por exemplo, essa lavoura de abóbora. A gente pode ser que acerte num preço de 50 centavos o quilo, que aí eu não consigo mal pagar o custo de produção dela, que está em torno de 50, 60 centavos o quilo de custo de produção. Pode ser que aconteça isso, de só dá para pagar na marra. Pode ser que ela dê de R$ 1 o quilo e aí eu já ganho 40% de lucro, já é bom, entendeu? E pode ser que eu acerte a mão e ela vai para 2, 2,50, R$ 3 o quilo na roça. Acontece. O máximo que eu vendi foi de 2,20. Então assim, gente, o que eu tenho que entender? Minha programação aqui é tirar um caminhão por mês de abóbora. Só que eu tenho que ter a convicção que vai ter mês que vai sobrar dinheiro dessa abóbora e tem mês que não vai. Só que na média do ano, quando eu somar tudo que eu vendi, os lucros e os prejuízos que eu tive com a abóbora, ela tem que sobrar um saldo azul e em um percentual mínimo, calculado assim, vamos colocar assim por baixo, eu tenho que ter 20% de lucro líquido final, já tirando todas as despesas com a cultura da abóbora. Assim como vai ser com milho, com gado de leite, enfim, com todas as atividades. Cada uma vai dar um percentual um pouco diferente, mas a gente vai viver da média. A mesma coisa eu tenho no leite. Leite tem meses que eu ganho legal, 40%, 50% de margem, tem mês que vai para 10% e tem mês que chega a dar negativo, você entendeu? É porque são vacas que vão saindo do período produtivo, vai entrar em descanso, então, enfim, tem várias situações que podem acontecer. Custos que aparecem, né, no decorrer do ano, que são específicos daquela data. Gente, então é isso. Para entrar no campo, para entrar na atividade, tem que ter muito planejamento, você tem que buscar o conhecimento, não apresse, não coloque os bois na frente do carro, como diz os antigos. Vá com calma, se planeje e tenha essas convicções, né, na cabeça. Você precisa saber produzir, você precisa saber vender, que as duas coisas são 50% e as duas juntas formam 100% do negócio. Que você tem que saber estudar direitinho qual é a cultura, qual é o mercado que tem para aquela cultura. Não é produzir por prazer. Vocês têm que tirar um pouco o prazer de lado quando se trata de uma propriedade produtiva e econômica. Então, assim, o prazer seu, ele não vai ser colocado na frente da necessidade econômica de gerar renda e gerar lucro da propriedade. Pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou encerrando por aqui. Agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Compartilhe, dê um like aí, dê uma ajuda aí para o canal, tá bom? E eu prometo estar gravando mais vídeos aí, a gente interagindo mais sobre os assuntos diversos, que eu sei que existem várias dúvidas aí na cabeça do produtor, em especial do pequeno e médio produtor, que é mais carente de informação, e eu tô aqui para passar a realidade do campo. Então, quem tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Assim que eu puder, eu vou respondendo, a gente vai tirando as dúvidas, né? Tá bom, pessoal? Então, fique com Deus, até o próximo vídeo, até logo.